Bom, meus amigos, boa tarde. Então, continuando ainda o capítulo A Rota dos Filhos Pródigos, a gente sempre usa o livro como roteiro para a nossa discussão. Então, a gente está continuando com a teoria, a tese da irmã Dufour, falando realmente da não aceitação da nossa condição humana, levando a vários fatores psicopatológicos, enquanto nós não aceitarmos essa condição nossa humana, entre, inclusive, as nossas emoções e sentimentos, que são adaptativos. Só recordando, eu falei para vocês que as emoções que o seu cachorrinho, o seu animal, o seu gatinho tem, todos nós temos. Os sentimentos também são mais complexos, somente da espécie humana, mas são adaptativos. O que é adaptativos? Todo estímulo interno ou externo, essas emoções e sentimentos servem para a gente tentar se adaptar ao meio, desde chamar a atenção, para a gente se preparar para um estresse, para a gente se adaptar a uma situação, ou para fugir dela, ou para enfrentá-la. Tantas emoções como sentimentos nos ajudam a isso, tá? Só para a gente viajar um pouquinho na maionese, só para vocês terem ideia, as emoções, segundo um trabalho neurocientífico recente, já começou o ensaio nas bactérias. As bactérias não têm emoção, mas existe um comportamento delas que é adaptativo. Elas fogem do ambiente tóxico, agressivo, hostil e tentam se aproximar do ambiente favorável ao crescimento delas. As nossas emoções também fazem isso. O que valida nossas experiências são as emoções, viu? Guardem isso, tá? Isso é do ponto de vista também científico. Vejam bem, quando nós vamos tomar uma decisão, de fato, entre em condições as nossas questões racionais, claro, cálculo, matemática, se isso é bom, não é, mas o que valida nossas experiências, guardem isso as nossas emoções, viu? A gente vê muito isso entre os casais, viu? Até entre namorados ou marido e mulher. Apenas para dar exemplo que eu estou falando, para não ficar muito teórico. É aquela, por exemplo, aquela mulher que está com o rapaz, o moço faz uma coisa que ela não gosta, ela fica calada, aí não gosta da experiência. E não abre para ele, não explica para ele porque ficou chateada. Aí ela pensa assim, eu amo ele, eu não vou falar nada, né? Então o tempo passa. Chega um momento, esse rapaz pisa no calo emocional dela de novo, ela não fala nada, que ela não quer contrariar. Ela diz, eu amo tanto ele, a gente se dá tão bem. Não, isso vai passar. A terceira vez ele pisa no calo dela. Aí realmente as emoções mais primitivas explodem de vez. Então, vejam só, ela não validou as experiências emocionais antecedentes. Então, ela deixou que chegasse numa situação insuportável do ponto de vista cerebral, emocional e psíquico, para expor para ele algo que não estava agradando. Então, isso ocorre entre os casais, amigos e assim por diante. Então, da importância de nós validarmos as nossas experiências também pelas emoções e sentimentos. Elas são guias nossos, não são guias infalíveis, mas sempre a gente deve experimentar, experienciar as emoções, o que elas estão falando para a gente. Tá legal isso que você está fazendo? O que você sente, não o que você pensa. O que você sente naquela experiência? Então, isso é um guia, não é um guia correto, certo, 100%, assim como também a nossa razão não é 100%, tá, gente? Como eu disse, razão e emoção andam juntas. É uma falácia achar que a razão briga com as emoções. Não. O córtex pré-frontal ele está sempre dialogando com as regiões profundas do cérebro em tomadas de decisão. Isso é questões, às vezes, de segundos que nós temos isso. Tá? Nós vamos comentários mais adiante. Mas voltando aqui à tese da irmã Dufour, que ela diz, portanto, a velha questão filosófica da realidade é mais velha que se imagina. Fragmentação psíquica não se restringe, não se limita apenas aos resultados de desajustes ou traumas. Existe um desajuste original, um gatilho milenar dos processos psíquicos do espírito, agravados pelas sistemáticas recusas em admitir a realidade íntima no peregrinar das reencarnações. Realidade íntima. Ela está falando da nossa realidade psíquica, emoções, sentimentos puramente humanos. Então, nós conversamos sobre isso, gente, a realidade íntima. Nós não aceitarmos essa realidade humana. Se não aceitamos a realidade humana, fica muito difícil a espiritualização, como nós dissemos. Para que haja evolução espiritual, é necessário aceitar a nossa humanização. Tanto que nós estamos indo na fase de humanização, né? Nós somos seres emocionais que pensam, estamos desenvolvendo valores e virtudes próprios da espécie humana, né? Que o nosso córtex pré-frontal tem que ser bem treinado para isso. Nós vamos ter tempo de discutir mais isso. Oi, pode falar.
Eu tenho uma questão. Eu acho que foi num estudo seu que eu estava escutando, que você comentou que a Joana de Ângeles é uma dos espíritos que consegue ter a noção dela, né, das reencarnações, acho que de 12 reencarnações que ela já teve. Foi você que comentou isso? Eu não estou lembrado disso. Eu não sei, mas eu peguei essa informação em algum lugar, assim, que a Joana, ela tem a lembrança de 12 encarnações, porque o cérebro dela já está mais afiado, né, com isso. E aí eu fico pensando, assim, se nessa questão desse processo até reencarnatório, a gente também, não, além de não se lembrar, né, pela questão da prova, se também existe muito essa questão por conta desses desajustes, desses traumas, né, dessa não aceitação da humanidade. Bom, vou deixar depois o Renato e a Ângela, que conhecem espiritismo mais do que eu, me ajudar aqui. Mas o que a gente sabe é o seguinte, Luísa, quanto mais o espírito ele está mais condicionado às questões humanas, que a maioria de nós, bilhões de espíritos, ainda ligados a automatismos psíquicos naturais nossos, mais dificuldade a gente tem, com certeza, de relembrar vidas passadas, porque isso depende de uma desmaterialização psíquica do espírito. Isso é uma tese do espiritismo, tá? Quanto mais preso à condição puramente humana do dia a dia nosso como homem, que a gente desencarna e continua vivendo do outro lado da mesma forma, entendeu, Luiz? Então, quanto mais apegado, mais preso, mais fixado a esses valores, mais dificuldade a gente tem. Tanto que, Luiz, os livros espíritas relatam que milhões de espíritos desencarnam, continuam vivendo na vida espiritual, mas ainda muito hebetados, não aceitando da condição de desencarne. Eles nem sabem, às vezes, que desencarnaram, ou não acreditam, ou têm dificuldade de aceitar que estão fora do corpo. Olha só onde é que chega a luta do espírito com o cérebro, os automatismos dele, entendeu, Luiz? Então, imagine a facilidade que a Joana de Ângeles tem, pelo que a gente sabe, um espírito já descondicionado de várias questões físicas, cerebrais, animais, né? É um espírito, vamos dizer assim, que já tem um córtex pré-frontal de milênios na nossa frente. Ela deve ter realmente suas limitações, com certeza, mas é um espírito já de luz. É até aí que eu posso entender. Assino embaixo. É isso aí. É claro que a habilidade de lembrança do passado, ela é, vamos dizer assim, liberada não por fatores próprios, mas é como se fosse um bônus, né? A gente vê no próprio nosso lar, né, que a mãe do André Luiz teve a possibilidade de ver 2 encarnações ou 3 encarnações anteriores para que ela pudesse trabalhar o seu futuro. Então, não é uma coisa eu acho que não é uma coisa que evolui em nós materialmente, é uma coisa que evolui em nós espiritualmente, por merecimento, por maturidade e tudo mais, entendeu? O hipocampo ele é uma área da memória, tá? É uma área mais recente no processo evolutivo. São áreas mais profundas que disparam a emoção, mas que tem relação com o hipocampo. Do ponto de vista científico, Renato, existe uma estrutura chamada corpo amidalóide, uma amígdala. Uma hora a gente pode falar mais profundo. Não é a amígdala da garganta, não. A amígdala que é uma bolinha, tem dos 2 lados dos nossos lobos temporais. Sem a amígdala, a gente não estaria vivo, só para você ter ideia. Ela que dispara todas as emoções básicas que eu falei. Para salvar a nossa vida, para correr de um perigo. Sem ela, a gente nem viveria. Pianta, esse desajuste original, esse gatilho milenar, tem alguma coisa a ver com o pecado original da igreja? Do tipo, a gente vem com esse pecado original que nos tolhe e nos deixa seguir em frente? Obrigado, Ângela. Isso mesmo, ela vai falar isso no próximo parágrafo. Obrigado pelo gancho. Tá. Eu vou voltar em você. Ô, Luísa, só falando uma coisa que eu lembrei do Emmanuel, está no livro Consolador. Tem um buzinaço aqui perto, não sei se estão me escutando bem. O Emmanuel, ele relata que já chegará um momento do nosso processo evolutivo e espiritual, isso é o Emmanuel, tá, gente? De que nós lembraremos de todas as nossas outras vidas, ao ponto de lembrarmos que comíamos carne crua e as vísceras dos animais. Crua, nós lembraremos disso. Nós teremos estrutura psíquica cerebral para isso, em que o próprio cérebro de carne nosso, ele é um amortecedor das nossas lembranças de vidas, de outras vidas. Que nosso cérebro, mais desenvolvido que ele seja,
ele ainda é muito grosseiro para expressar todas as qualidades do Espírito, segundo Emmanuel. Então, eu fico imaginando o cérebro de um Emmanuel, de um Francisco de Assis, de uma Maria de Nazaré. É uma coisa que não dá nem para tentar imaginar. Mas agora, respondendo o gancho da Ângela aí, ó, o pecado original, olha o que ela fala. Esse mecanismo defensivo, primitivo, foi trazido para a Terra por almas desobedientes que o consolidaram em outros orbes, em outros planetas. As noções de abandono e castigo, olha só, trazidas com os deportados, incitaram, estimularam os habitantes singelos da Terra a imitar as atitudes de rebeldia, orgulho e revolta, desvalor. Quem não é espírita talvez não esteja entendendo isso, mas nós vamos explicar. Analisar o adoecimento psíquico sem essa anamnese ontológica espiritual, isto é, da evolução espiritual, é desconsiderar a causa profunda das enfermidades sobre as perspectivas sistêmicas da evolução. Bom, gente, vejam bem, nós realmente estávamos aqui no planeta, eram seres primitivos, mas para cá começaram a reencarnar seres altamente evoluídos intelectualmente, mas do ponto de vista ético, moral, humano, eram muito atrasados. Faz um resuminho, o que é isso? Os degredados, deportados, fala isso para a gente, explica para eles. Espíritos estavam no outro orbe, vieram para cá para quê e por quê? Lembrando que não foi castigo, tá? Simplesmente eles estavam numa escola, igual nós aqui, nós estamos numa escola que está passando por uma transição. Os alunos que não acompanharem a evolução, não passarem de ano, vão ter que se direcionar para uma outra escola para poder continuar a sua evolução, inclusive ajudar os coleguinhas que estão lá mais atrasados. Então, não é castigo, nunca nada é castigo, são novas oportunidades de crescimento. Tá? Aconteceu isso com seres de capela, inclusive, se eu não me engano, ainda existem seres de capela encarnados na Terra. E vai acontecer conosco, né? Não com todos nós, mas com uma grande parte dos terráqueos aqui, e vão ter que deixar a Terra para se ingressar num planeta também em seu início de evolução. Isso já deve estar até acontecendo. Essa tese do espiritismo, que está depois do Consolador, os livros de Chico Xavier, quem quiser pesquisar, principalmente o Consolador, e os exilados de capela, ele fala justamente, eu acho uma tese muito interessante para a gente entender o processo evolutivo que a Terra até passa, porque justamente os exilados de capela eram espíritos, como estão falando, passando por esse processo de transição, eram muito evoluídos intelectualmente, mas inferior ético, moralmente, e foram obrigados a reencarnar aqui na Terra para continuar o processo evolutivo deles, porque não podiam mais continuar lá, não cabia mais eles continuarem, isto é, eles tinham repetido de ano, então foram reencarnados aqui na Terra, e eles trouxeram para nós essa civilização que muitas vezes já está justamente ainda difícil dos historiadores descobrirem, tanta tecnologia no meio tão primitivo, que são os incas, os maias, os astecas, os egípcios, os gregos, os primeiros chineses. Então, eram muita tecnologia, vamos dizer assim, muito conhecimento, mas como é que podia, um meio tão primitivo? Eram eles trazendo aquilo para nós. E os egípcios representam mais isso. Realmente, a gente não sabe explicar pirâmides e tantas vezes. Eram eles. Só que eles deixaram para nós, vamos dizer assim, esse certo pecado, a origem, a questão da queda do anjo. Eles eram os anjos de caído. Isso é uma linguagem figurativa da Bíblia, tá, gente? Eu não vou entrar, porque ela é muito complexa, assim, linguagem figurativa, da Adão e Eva. Mas é isso. Eles foram expulsos do paraíso. O paraíso é um planeta que eles viram, estava lindo, e vieram para a Terra. E eles, intimamente, tinham esse ódio, essa raiva de ter reencarnado num corpo, né, tão selvagem, tão grosseiro como o nosso. Tanto que eles achavam que tinham reencarnado em animais. E aí originou uma doutrina chamada metempsicose. Metempsicose é uma crença que existe na Índia, na Grécia, em outros países, que acredita que o espírito reencarna no animal. Nós sabemos que, do ponto de vista espiritista, não exige isso. O espírito é sempre progressivo. Não tem como o espírito reencarnar no corpo de um macaco, de um cachorro. Isso não existe. Mas eles acreditavam que estava sendo punido. Então, eles deixou essa herança para nós, a não aceitação da humanidade, querer voltar justamente para o céu, o nível que eles estavam evolutivo. Então, tem uma coisa para nós chamado, nós estamos falando de neurociências, fazendo esse gancho, que é muito prático no nosso dia a dia, é o chamado neurônio espelho. Todos nós temos isso, o animal também. Neurônio espelho, gente, automaticamente,
a gente tenta replicar as condutas e comportamentos do meio que nós estamos, mesmo que a gente não concorde. Olha só o perigo. É o comportamento de bando. Todo mundo faz e eu vou fazer, mesmo não concordando. Por incrível que pareça, gente, por mais que a gente comece a pensar muito, a gente pode embarcar nessa. O neurônio espelho vai desde uma coisa simples e parece idiota, é quando você boceja, eu também bocejo, tenho vontade de abrir a boca, mesmo não tendo sono. Isso é o neurônio espelho. Então, imagina quando eu estou entre pessoas que estão para baixo, triste, e só fala de coisa negativa, todo dia. Mesmo que eu não tenha nada, eu vou continuar assim. E vice-versa, quando eu estou em pessoas otimistas, alegres, empreendedoras ou sonhadoras, eu acabo tendo aquilo, chama neurônios em espelho. Todos nós temos isso, até os animais, tá? Eles aprendem um pouco assim, nós também somos assim. Oi, Ângela. Luísa, mas a gente consegue combater esse neurônio espelho, mesmo estando inserido num local de comportamento negativo? Não é fácil, nós temos o córtex pré-frontal. Igual certa vez uma pessoa me perguntou nas redes sociais, Carlos, como é que eu vivo com uma pessoa tóxica? Eu falando, não se tornando uma dela. É o primeiro ponto. Que se minha namorada é tóxica, eu vou me tornar. Tem grande chance, gente. É o neurônio espelho. Ah, Carlos, mas você é espírita, eu vou ficar tóxico? Estou vendo com a pessoa tóxica. Então, eu vou ter o córtex pré-frontal aí muito bem treinado, tá, Luísa? Eu preciso treinar isso. Observar nela coisas que eu estou tendo. Se fosse minha namorada tóxica, vamos dizer assim, ou se o marido fosse tóxico, eu vou começar a observar coisas nele que eu estou me identificando e estou me tornando assim. Então, é liberar o córtex pré-frontal para ficar mais ativo. Então, isso que nós estamos fazendo é ativar o córtex pré-frontal, que é a autocrítica, fazer a leitura própria, ter o auto-julgamento, ser sincero e honesto com você ou com você mesma, as condutas que você está tendo, que não é condizente com a sua vida. Por isso que eu estou dizendo, gente, não é só questão racional, a questão passa por questões emocionais e sentimentos. As emoções e sentimentos validam as nossas experiências, guardem isso. Elas não são uma guia 100%, mas ela que valida isso. Não adianta eu estar fazendo um curso de alguma coisa e não estou sentindo emoção legal naquilo. Não está sentindo aquela sensação gostosa. Eu estou na relação, não está sentindo uma sensação gostosa. Eu estou numa viagem, mas não estou legal, eu não queria fazer essa viagem de fato emocionalmente. Meu cérebro fala que é a viagem dos meus sonhos, mas emocionalmente eu não estou sentindo isso. Olha só como nós somos seres emocionais. Estou voltando a neurociências, tá? Então, sempre ter isso. Mas, Luísa, tem mais técnica para isso realmente, tá? Para a gente cada vez mais ter cuidado para não deixar se levar totalmente para o neurônio espelho. Mas, Luísa, o neurônio espelho faz parte até da nossa também sobrevivência, tá? Porque é uma forma de aprender com os outros, aprender com os nossos professores, com a pessoa que você admira, uma pessoa que é referência para você. Isso é o neurônio espelho. A gente está exercitando ele todos os dias. Os nossos filhos têm a plasticidade cerebral intensa, porque ele tem um neurônio espelho ali perfeito, que ele pode absorver o comportamento negativo ou positivo dos pais de forma assim, ó, muito rápida. Então, o neurônio espelho todos nós temos. Bem, gente, mas essa teoria é fantástica, realmente. Eles deixaram, vamos dizer assim, entre aspas, essa praga para a gente, né? Da não aceitação do humano. Eles perderam o paraíso, né? E como a gente sentisse isso também. Então, a gente carrega no nosso inconsciente essa tradição de não aceitação da humanidade. Então, quanto a gente não aceitar a nossa humanidade, as nossas emoções, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa angústia, seja lá o que for, não há como espiritualizar-se, porque a gente sempre vai estar negando a sua essência, que é humana. Então, não tem comportamento idealizado para nós. Você sempre vai sentir medo, raiva, angústia, nojo, desprezo, alguns momentos raiva, e assim vai por diante. Então, essa colocação que ela está falando é justamente isso, que está ainda cravado em nós, essa herança desses companheiros. Que, segundo o espírito Emmanuel, pelo menos no Egito, não existe mais nenhum capelino, segundo ele. Todos eles já foram para a capela, desenvolver continuar a sua vida. Bom, ela continua depois. Um parágrafo mais longo. Algumas patologias constitucionais endógenas encontram explicações ricas na compreensão das histórias longínquas da deportação. Ela está falando sobre isso, tá, gente?
a tese dela está indo bem fundo, quer dizer, o que a gente entende muitas vezes por distorções ou problemas psíquicos estaria justamente para essa questão da deportação, dessa questão que eles deixaram para nós. A gente quer o paraíso, todo mundo quer, mas a gente também se sente degradado de alguma forma. Muitas pessoas vivem no planeta e não se identificam com a vida, não se identificam com a família, com aqueles ideais, com aquela cultura. Não se identifica, principalmente com jovens, tá? E continua. Será que, Bianca, oi, pode falar. Será que o sentimento de rejeição também tem a ver com isso? A pessoa se sentir rejeitada em tudo, por ter sido rejeitada pelo planeta? Com certeza. Existem explicações orgânicas e psíquicas para isso, Ângela, mas aqui cabe a tese dela. Ela está falando sobre isso mais adiante. Essa questão de rejeição. As pessoas me rejeitam porque eu sou diferente. Eu penso diferente, eu tenho vontade de estar em outro local diferente. Então, segundo a tese dela, tá, gente, que não é uma tese médica, científica, mas nós estamos discutindo aqui do ponto de vista racional e como espíritas, realmente parece ter embasamento para isso, Ângela. Essa necessidade nossa de querer ser algo mais e não se identificar com a nossa vida. E ela continua. Isso não é uma hipótese tão distante quanto se imagina. Olha só. A gente está achando até um pouco exagerada essa tese dela, mas ela continua. Essa hipótese não é tão distante assim, não. Porque os efeitos dessa história milenar são ativos e determinantes na atualidade em bilhões de criaturas atormentadas e enfermas. A não aceitação da humanidade. O desajuste primário, a dificuldade em aceitar a realidade terrena, é fator patogênico de bilhões de almas reencarnadas e de mais um conjunto de bilhões de outros fora do corpo, né? Segundo os espíritas, isso é uma estatística do espiritismo, que para um encarnado nós temos 3 a 4 desencarnados, né? Um colega nosso, médio, até brinca. São 2 espíritos obsessores, um ator e um mentor espiritual. Só a brincadeira dele. E continua lá. A teia vibratória, formando uma teia vibratória psicótica no cinturão da psicosfera terrena. Bom, gente, aqui uma estatística da Universidade de Michigan que relata que a cada 2 pessoas, uma tem um transtorno psiquiátrico. Se não for eu, é você que está me ouvindo. Então, você vê como transtorno mental é uma coisa muito frequente no nosso planeta, né, gente? Muito frequente. Os pacientes falam comigo, doutor, hoje todo mundo tem que tomar um remedinho. Eu falo assim, você tem que tomar um remedinho? Eu não sei. Mas que a metade tem um problema, um transtorno mental, tem. Ou ansiedade, um toque, um transtorno depressivo, seja lá o que for. Mas tem algum desajuste. E muitas pessoas, gente, ao longo do tempo, têm grande chance de desenvolver algum quadro, episódio depressivo ou ansioso. Eu digo patológico, tá? Existe a ansiedade fisiológica, como existe a melancolia, a tristeza, que é o normal. Mas isso faz parte, portanto, de bilhões de espíritos. E aqui está a teoria da irmã Dufour, que uma das bases para se explicar isso, além de uma base física, química, psíquica, seria essa herança espiritual que carregamos há muito tempo. Uma necessidade de ser muito mais do que um ser humano, de não aceitar onde nós vivemos. Por isso que muitas doutrinas, ao que vocês me ajudem, por favor, como o budismo, o próprio espiritismo e o catolicismo, o cristianismo, relatam que um dos princípios da felicidade e da paz é a valorização das coisas simples, do dia a dia. Ainda mais hoje em dia, nós sabemos que as pessoas, para terem prazer, precisam de coisas muito prazerosas para sentir um pouco de felicidade. É uma garotada e uma geração que precisa de muita coisa, de muita distração, de coisa que dispara a dopamina para sentir um pouco de felicidade. E o exercício ao contrário, né, que os espíritos dizem, que é experienciar alegria nas coisas simples do dia a dia, desde tomar um banho e beber uma água, respirar, andar de mão dada com a pessoa que você ama, curtir o sorriso de uma criança. Isso parece muito poético, mas não é não. Isso, do ponto de vista até psicológico, é importante, porque a pessoa passa a vivenciar coisas importantes. Porque, vejam bem, gente, quando a gente procura ter uma coisa muito prazerosa para sentir um pouco de prazer, a dopamina fica gasta. O cérebro, quando a dopamina atinge um pico muito alto, o cérebro mesmo faz um controle de reduzir ela, para que a gente comece a controlar as coisas, igual o drogado. Quando você tem uma compulsão para alguma coisa, para comida, para sexo, para pornografia, para assistir filme, para frequentar um ambiente que você gosta, seja lá qual for, quando você tem uma compulsão para isso, é o mesmo mecanismo de cocaína ou de álcool. É um hackeamento do sistema de prazer que nós temos no cérebro.
Então, quando a dopamina está muito elevada para uma única atividade, você passa a negligenciar outras áreas da sua vida. Você passa a fazer um estreitamento do repertório comportamental. O que é estreitamento do repertório comportamental? Você só quer ver aquilo como drogado em cocaína. Estou explicando do ponto de vista neurocientífico mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que ela só gosta de assistir vídeo todo dia, internet, Netflix, seja o que for, existe compulsão para isso, tá, gente? Ou jogo patológico, ela tem um estreitamento do repertório comportamental. A dopamina eleva demais para ela fazer aquilo. E com o animal que procura justamente a comida. O animal, antes de ver a situação prazerosa, ele aumenta a dopamina para trás daquela comida ou daquele prazer. Nós somos a mesma coisa. Quando você vai viajar, quando você vai encontrar uma pessoa, vai sair para uma janta, vai numa festa, você tem uma elevação da dopamina para te dar a motivação, motivo para agir, para você ir atrás do que você quer. Quando você explode a dopamina demais para uma única coisa, acontece isso. Você passa a negligenciar outras áreas da sua vida. Por isso, a gente não pode ficar gastando tanto dopamina, tá, gente? Gastando, entre aspas, com coisas exclusivas, uma ação exclusiva. Então, aproveitar as pequenas coisas do dia. É aí que está uma das bases para a paz, o equilíbrio e para a felicidade. Isso está incondizente com a neurociência, com o budismo, com o espiritismo. Então, realmente, é a questão de aproveitar o simples do dia a dia, não o extraordinário, né? Que é muito difícil, gente, até a gente aproveitar a felicidade na rotina, que a gente sempre está querendo o diferente para ser feliz. É um outro assunto, a questão da felicidade também. Mas terminando aqui, nosso horário, Renato, quanto tempo te falta aí? Bianca, antes de você continuar, você falou uma coisa muito certa aí de você encontrar prazer no dia a dia. Tem um filme chamado Dias Felizes. É um filme que mostra a vida simples de um funcionário que lava banheiros. Que ele tem uma rotina simples. Você conhece, Luísa? Eu não estou lembrada. Chama Dias Felizes. É o do Oscar, Perfect Days? Então, toda a vida dele, todo o dia dele é feito de coisas simples. Então, ele tem imenso prazer em fazer aquilo tudo que ele faz. Ele não é extraordinário, não ganha dinheiro demais, mas tudo que ele faz é carregado de imensa satisfação e prazer. Então, é um filme que mostra exatamente isso, né? Você não precisa, enquanto hoje em dia, né, os jovens, as mulheres, os homens querem buscar um prazer ao extremo, inclusive na mudança até de corpo, né, de plástica, achando, né, que isso tudo vai modificar a sua própria vida. Redescobrir a felicidade nas coisas simples é o que vai nos levar realmente para o equilíbrio, né? Então, esse filme é interessante. Se alguém tiver aí, põe um link aí, o nome do filme, para a gente poder assistir, né? Eu tenho ele. Pode falar, por favor. Não, eu tenho ele, depois eu posso compartilhar. Compartilha sim, eu quero assistir isso. Diminuir. Aí surge uma coisa chamada tolerância. Você precisa cada vez mais daquilo para ter mais dopamina, que é a questão da droga. Eu preciso usar cada vez mais a droga, dose maior, para ter o mesmo efeito do início, tá entendendo? O cérebro diminui, aí você precisa de mais. O cérebro diminui, você precisa de mais. Até que chegar que você tem uma overdose e morre. Assim também são os nossos comportamentos em questões que dá muito prazer. Prazer demais. Fazer atividade física, fazer sexo, fazer justamente outras coisas que levam demais a dopamina, você passa a ter um comportamento compulsivo para aquilo. Você pensa naquilo toda hora e quer fazer aquilo toda hora. Então, existem alguns comportamentos que podem ser compulsivos. Vejam só, gente, não é um comportamento em si, não é a ação em si. É justamente o significado que a gente dá àquilo, que é cada vez mais aquilo. Aí tem que fazer cada vez mais para ter o mesmo prazer do início. Entendeu, Renato? Gente, tem uma coisa na internet que é uma falácia, viu? Uma besteira. Dieta de dopamina. Isso não existe, não, tá? A dopamina todos nós precisamos. Lília, pode perguntar. Eu queria saber se existe o contrário. Tipo, naturalmente, o cérebro ter uma baixa de dopamina. Tipo, você não sentir motivação nem empolgação para fazer nada. Não sentir essa euforia para nada, sabe? Se existe, se é natural de acontecer, se há algo que pode ser feito para poder promover
sabe? Eu não sei se eu consegui ser clara. Claro, a dopamina muito baixa é estado patológico, tá, Lili? Vai desde a doença de Parkinson, que baixa muito. O paciente com Parkinson, por exemplo, ele tem, às vezes, depressão e pensa em se matar, só para você ter ideia. E muitos quadros depressivos, o paciente tem uma queda da dopamina nessa situação, viu? O paciente é patológico necessitando de tratamento para isso. Lembrando que a depressão não explica só, Lili, por diminuição da dopamina. Existem outros neurotransmissores que estão diminuídos e que precisam ser tratados para isso. Tanto que os neurocientistas estão estudando até hoje os mecanismos básicos da depressão para que eles possam melhorar cada vez esse tratamento. Tá? Mas lembre-se disso, gente. Sem dopamina, ninguém levanta da cama. A dopamina é que faz o animal correr atrás da reprodução e da comida. Nós também somos assim. Sem dopamina, a gente não levanta da cama, não vai na festa, não vai no encontro, não vai aqui sentar, assistir esse vídeo. A gente precisa de dopamina. E para haver dopamina elevada, tem que ter significado, propósito. Lembra que nós falamos? Sem significado, propósito não vai. Quando o cérebro não compreende que tem recompensa clara, o propósito, o prazer não está claro, ele vai procrastinar, não vai querer ficar ou não vai atrás daquilo. Porque só tem realmente dopamina elevada quando o cérebro entende propósito, prazer. Lembrando que prazer não é só felicidade, é fugir da dor, é resolver um problema. Guardem isso, tá, gente? Independente do que você esteja fazendo hoje, se aquilo não tem propósito para o seu cérebro, não vai para frente. Você vai ficar procrastinando ou vai ficar igual o cachorro rodando atrás do rabo. Ou fingindo para você mesmo que está tudo bem e não está. Sim, a noradrenalina é um dos neurotransmissores para preparar você, os animais, para enfrentar as situações supostamente estressantes, tá? Que existe estresse psicológico, tá bom? Mas o comandante é a dopamina. A dopamina que dá um motivo para agir. Esse é o motivo para agir. A dopamina, vocês vão ver muitas vezes errado, até nas redes sociais, dopamina é o neurotransmissor do prazer. Não, não é bem isso. É o neurotransmissor da motivação. Motivo para agir. Guardem isso. Sem dopamina, o animal não vai atrás de nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Ir atrás de qualquer coisa, ou fugir de um problema, ou resolver um problema. Você está com excesso de dopamina, tudo bem. O problema é se está querendo cada vez mais dopamina. Esse que é o problema, entendeu? Eu quero assistir mais, eu quero mais. Tanto que está apaixonado por chocolate para aumentar a dopamina, né? Veja bem, você assistiu um seriado, mas veja bem, você assistiu um seriado, Dorama é um seriado, né? Então, seriado existe sempre. Agora, você assistir um seriado é uma coisa, agora você ficar até 4 horas da manhã assistindo um seriado e procrastinar as coisas do dia seguinte por conta disso, ou até julgar, eu tenho um priminho, na verdade é um primão, né, adulto, que ficava a madrugada inteira jogando jogo de videogame com outra pessoa, entendeu? Então, eles ficavam ali naquela interação a madrugada inteira. Então, quer dizer, aí já é um excesso, né? E no dia seguinte, como é que eu levanto para poder trabalhar? Né? Eu conheço várias pessoas com distúrbios, né? Que fica só dentro de casa, no celular, e engordando, só tomando Coca-Cola, sanduíche, e cada vez mais engordando. E a mãe não sabe o que fazer, a mãe sustentando aquilo ali, sem ter como ajudar. Então, esse tipo de dopamina, né, em excesso, aí parece que é isso que eu estou entendendo, ela graça por toda a humanidade, né? As pessoas estão aí utilizando disso e sendo, vamos dizer assim, prejudicadas e adquirindo doenças patológicas por conta disso. Na verdade, tudo é equilíbrio. Se você tiver equilíbrio no comer, no gozar, no festejar, no viver, ótimo, né? Porque a gente tem que viver com alegria. Mas se isso está gerando um desconforto e você agindo de forma inconveniente por conta dessas atitudes, aí já fica complicado, né? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Guardem isso.